diz assim, missionário, né? Dirigido pelo Espírito Santo, então, nos ensina dizendo: se não tivermos o mesmo compromisso de Jesus ao cumprir o plano de Deus, erraremos o alvo da nossa missão, né? Então, como eu já disse, aqui é o missionário, né? Ele se inclui também, né, irmãos? Dizendo que se eu, se você, se nós, de fato, não nos esforçar, né? Assim como Jesus, para cumprir, então, o plano de Deus, nós vamos errar o alvo. Errar o alvo é pecar, né? Pecar é errar o alvo. Então, vamos errar o alvo da nossa missão. E qual que é a nossa missão? A nossa missão é o que o Curso Fé está nos ensinando, né? Realizando a obra de Deus, né? E a obra de Deus é, de fato, obedecer aquele ID, né? O ID do Senhor Jesus, para pregar o Evangelho a toda criatura. Mas se, de fato, irmão, nós não nos comprometer com isso, de fato, nós vamos errar, né? O alvo. Se nós não nos comprometer para, então, realizar o plano de Deus, que é levar a palavra, as boas novas. E aí continua dizendo aqui, ó: não somos angariadores de membros para mostrar que a nossa igreja é a maior da cidade, que a nossa denominação é a mais famosa e os nossos templos são os mais lindos, né? O que ele está falando aqui? Não somos como os angariadores. O que é isso? Eu pesquisei lá, são pessoas que procuram obter, atrair, né? Aqui, como o missionário colocou, né? Membros, então. Então, nós não somos pessoas que procuramos obter ou atrair membros para mostrar que a nossa igreja é a maior da cidade. Não, né? Esse não é o nosso chamado, né, irmãos? Que a nossa denominação é a mais famosa e os nossos templos são os mais lindos. Não é o nosso chamado para isso. Mas qual que é o nosso chamado? Precisamos render-nos ao Altíssimo e levar a revelação da palavra aos necessitados, né? É o que Jesus falou lá em Marcos 16:15. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Então, essa é a nossa missão. Primeiro, render-nos ao Altíssimo e depois, então, levar a revelação da palavra de Deus aos necessitados. E continua dizendo ali no segundo parágrafo: temos de ser zelosos nos cumprimento da nossa chamada para o Evangelho, né? Assim como Jesus, ele teve compromisso em cumprir o plano de Deus, nós também temos que ter compromisso e sermos zelosos, né? Para então cumprir com a chamada do Senhor. E continua dizendo: não é possível sermos servos de Deus e agirmos como escravo do inimigo, né? Não tem como nós sermos servos de Deus e ainda viver com aquelas atitudes, né, do passado, atitude de trevas. E ele fala mais: quem é tocado pelo amor de Deus constrói um povo para o Senhor. E olha que interessante: nos céus não encontraremos ninguém perturbado para ser liberto, nem doentes para ser curados, né? Os dons do Espírito Santo devem ser usados agora, ou seja, aquele talento, né, que nós recebemos de Deus, nós precisamos usar ele ainda neste plano terreno, né? Porque lá no céu, de fato, não vai existir essas pessoas necessitadas, né, de libertação ou pessoas necessitadas de cura. Nós temos que usar esse talento, né, aqui neste plano. Neste tempo, acho que eu pulei uma linha aqui. Os dons, voltando ali, os dons do Espírito Santo devem ser usados agora, neste tempo. Do contrário, quando chegar o grande dia, talvez não sejamos admitidos pelo que deixamos de fazer com aquilo que nos foi dado, né? E aí lá em Mateus, capítulo 25, do 14 ao 46, relata a respeito daquele talento, dos talentos, né? Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou o seu servo e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Então isso aqui é a passagem
dos talentos, né? E de fato, o que nós temos recebido, o que nós temos feito com o talento que temos recebido de Deus, né? Nós temos que de fato cumprir, como Jesus cumpriu, né? Ali o plano de Deus, que é levar a palavra de Deus. E continua mais dizendo aqui, porque essa aqui é uma pergunta que o missionário faz, né? Por que correr atrás do que é vão? Por que muitas das vezes nós corremos atrás das coisas que não têm valor, né? Não têm importância? E lá em Mateus capítulo 6, a Bíblia fala que nós temos que buscar as coisas do alto, né? Que são de fato preciosas. Deixa eu abrir lá para não ficar só na minha palavra. Mateus 6, 19 diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde o ladrão mina e rouba, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então eu imagino que o missionário, fazendo essa pergunta, ele lembrou desse texto, né? Que de fato nós não podemos juntar tesouro. Não que seja errado, né, irmão? Adquirir. Mas nós temos que procurar entesourar tesouro no céu, né? E continua dizendo aqui. Daí lá em Daniel capítulo 12, versículo 3, na parte final do versículo, diz assim: quem ensinar a justiça a muitas pessoas, resplandecerá, sempre e eternamente, como as estrelas. Então, ou seja, quando nós de fato obedecemos esse IT, né, para levar o evangelho, pregar a palavra de Deus, que é a justiça, nós seremos então pessoas que vamos brilhar e vamos levar luz a outras pessoas, como as estrelas brilham eternamente. Amém, irmãos? E a pérola do dia é: para o que, pelo nosso evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, né? O apóstolo Paulo, então, disse isso lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, né? Mas então, qual é que é a direção desse ensino de hoje? Que nós sejamos como o Senhor Jesus Cristo, né? Que cumpriu, né, o plano de Deus, né, irmãos? E qual que é o plano de Deus para nós? Que venhamos pregar o evangelho, levar a mensagem do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Guarda aí então o seu curso fé. Vamos para a palavra de Deus. Palavra que Deus então colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos hoje. Eu quero falar, irmãos, a respeito de 2 jugos que precisamos tirar da nossa vida. Mas primeiro eu quero que você abra lá em Salmos 1. No versículo 1 e 2, está aqui a nossa introdução, então. Então aqui o salmista, primeiro, ele nos dá uma dica, né? Como hoje nós estamos no propósito de orar pela nossa vida financeira, né? Pela prosperidade. Então o salmista, ele nos dá uma dica aqui, e diz assim no capítulo 1 de Salmos, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós já sabemos, né? O pastor já nos explicou, já nos ensinou o que significa bem-aventurado, né? É a pessoa bem-sucedida, né? Uma pessoa feliz. Então o que o salmista nos dando a dica aqui? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele dá então uma direção agora. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, né? Então se você quer, se nós queremos ser bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida, né? Não somente na área financeira, mas em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos meditar na lei, na palavra de Deus, dia e noite. Meditar dia e noite é o quê? É estar sempre ligados, né, irmãos? Estar conectado com Deus, com a palavra de Deus. Então, se de fato eu quero ser bem-sucedido, se nós queremos ser bem-sucedidos, nós precisamos então meditar. Agora vamos entrar então na nossa mensagem. Eu quero que você abra lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Eu quero estudar hoje com vocês então 2 jugos que nós precisamos tirar da nossa vida, para que sejamos então este homem bem-aventurado, né? Bem-aventurado em todas as áreas.
bem-aventurado, ser feliz, próspero, né? Trazendo para a nossa oração de hoje, que está voltada para prosperidade, né? Apesar que prosperidade, irmãos, não quer dizer diretamente ter dinheiro, né? Prosperidade da Bíblia, não é a nossa mensagem, mas prosperidade da Bíblia não é você ter uma boa conta no banco, né? Prosperidade da Bíblia é você ter a presença do nosso Deus. Você conhece a história de José do Egito, né? José do Egito, de que forma que ele foi para o Egito? De que forma que ele foi vendido para o Egito? Ele foi lá como um governador já, vendido para o Egito? Não, né? Nós sabemos que ele foi como um escravo, né? E tem muita gente que liga escravo como empregado, irmãos. Não, escravo está muito abaixo de empregado. Nós sabemos que a pessoa que é empregado, né? Ela tem os seus direitos, né? Existe aí a Constituição que dá direito para essa pessoa que é empregado. E o escravo não. O escravo, ele não tem direito nenhum. Para não ficar na minha palavra, depois nós voltamos aqui em Hebreus, só para você entender, não é a nossa mensagem, irmão. Não tinha nem colocado aqui no meu esboço. Mas eu posso até abrir aqui, lá em Gênesis, vai falar isso que eu estou falando. Gênesis capítulo 39, deixa eu ver o versículo aqui. Que fala a história de José do Egito. José ele foi vendido como um escravo. Mas só que a Bíblia relata que José era um homem próspero, né? Aí para a gente entender que prosperidade, biblicamente falando, ela não está ligada direto ao dinheiro, né? E diz assim no capítulo 39 de Gênesis, no versículo 2: o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Então, José, ele foi vendido como escravo, mas a Bíblia fala que ele era um varão próspero, né? Mas por que ele era próspero? Porque o Senhor estava com ele. Então, esse é o segredo da prosperidade, biblicamente falando. É ter o Senhor, né? Que o Senhor esteja conosco. Aí sim podemos dizer que somos prósperos. Mas voltando aqui, então, eu quero estudar aqui dois julgos que precisamos tirar, né, da nossa vida, se de fato nós queremos, e sei que queremos, né, ser um homem bem-aventurado, um homem, né, feliz, bem-sucedido. Nós precisamos tirar esses dois julgos aqui que está aqui no capítulo 12 de Hebreus, no versículo 1. A primeira parte do versículo diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo embaraço. Para aí, irmãos. Deixemos todo embaraço. Embaraço, de fato, é um jugo, né? Embaraço é um jugo na vida cristã. Embaraço é tudo, eu coloquei aqui, para não esquecer. Embaraço é tudo o que atrapalha ou impede o prosseguir da nossa caminhada com Cristo. E isso nós devemos deixar, nós devemos eliminar, né? Embaraço, irmãos, são aquelas pequenas coisas. Eu sei que o Espírito Santo, né, que pode de fato convencer o homem, né, do pecado, da justiça, né, e do juiz, ele já está trabalhando o seu coração, te fazendo lembrar qual tem sido o embaraço que tem te impedido, né, a de fato caminhar, percorrer essa caminhada cristã aí. E o embaraço são aquelas coisas pequenas que muitas das vezes nós deixamos passar até despercebido, ou não damos tanta importância, né? Às vezes nós focamos nas coisas, se eu posso dizer assim, aquelas coisas mais bruscas, né, mais grandes, e deixamos para trás. O Salomão, ele chega a dizer, não estou lembrado agora, Salomão, ele chega a dizer que as raposinhas é que faz mal para a vinha, não é verdade? Apegai as raposinhas, porque elas que fazem mal para a vinha são as pequenas coisas, né? Isso na nossa vida são embaraços, e se nós de fato não tirarmos, isso vai nos levar a errar o alvo, né? Como diz lá no estudo, né? No curso Fé, nós vamos errar o alvo, deixando de concluir o nosso chamado, que Deus nos chamou para realizar. Se de fato nós não nos atentarmos para essas coisas pequenas, o embaraço, aquilo que impede, né? Aquilo que de fato nos atrapalha na nossa caminhada, isso então vai nos levar a errar o alvo. Então o primeiro do jugo que eu quero, que eu estudei aqui com os irmãos, que eu li aqui, é o jugo do embaraço, né? É embaraço. E o segundo jugo continua aqui, no versículo 1 também, a segunda parte do versículo. Vamos ler de novo? 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. E o que mais? E o pecado que
tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, né? Então nós temos que, além de deixar o embaraço, temos que deixar o pecado, né? Pecado de fato é um jugo pesado sobre a nossa vida, e nós precisamos nos atentar, né, em relação ao pecado, porque isso vai nos tirar da caminhada, vai nos impedir que façamos, né, o propósito de Deus. Então o pecado é errar o alvo, né? O pastor já até nos ensinou, pecar é errar o alvo. Tudo que vai contra a palavra de Deus, isso é pecado em nossa vida. Nós temos que de fato atentar contra o pecado, né? E eu quero ler um exemplo aqui com vocês que está lá no Evangelho de João. Volta um pouco aí. Evangelho de João, ainda falando do pecado, capítulo 8. João 8. João 8, o versículo é o 10 e o 11. Bem conhecido, né, a história aqui, essa passagem. É a passagem da mulher adúltera, né? Nós conhecemos muito bem, né? Que essa mulher adúltera, ela foi pega pelos escribas e os fariseus, né? No ato do adultério. E eles então levaram essa mulher até a presença do Senhor Jesus, né? Para então ver se Jesus acusaria essa mulher. Levaram então ela lá, apresentaram a Jesus, né? Falaram qual era a lei que estava escrita ali em Moisés, né? E aí então eles queriam que Jesus acusasse essa mulher. Mas aqui no versículo 10, a palavra diz assim, ó: e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Né? Então nós conhecemos bem essa passagem, né? Que Jesus falou ali para eles: quem não tem pecado, atira a primeira pedra, né? Então eles se levantaram, saíram todos, e Jesus fez essa pergunta para a mulher. E aí no versículo 11 a mulher responde: e ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Aqui está a nossa mensagem: vai-te e não peques mais. Amém? Então qual que era o jugo que estava sobre esta mulher? O jugo do pecado, né? O pecado então fazia com que essa mulher vivesse então presa, atrapalhando a caminhada dela, atrapalhando, né, impedindo o prosseguir da caminhada cristã dela. Então o jugo que estava sobre esta mulher era o jugo do pecado. Por isso que eu digo, nós temos que cuidar com o pecado. O pecado é errar o alvo, né, irmãos? É fazer, praticar tudo aquilo que está contra a palavra de Deus. Mas tem um outro exemplo ainda aqui em João também. João capítulo 5. Volta um pouquinho aí. João 5. Bem conhecido também esse exemplo aqui, para a gente entender. No versículo 14. João 5,14. Então ali no exemplo dessa mulher, nós já podemos entender que existia um jugo pesado sobre o ombro dela, sobre a vida dela, que era o jugo do pecado, né? Essa noite nós estamos aprendendo então dois jugos que nós precisamos de fato tirar da nossa vida, né? Precisamos deixar ou eliminar completamente da nossa vida. Primeiro foi o jugo do embaraço, né? Tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que nos atrapalha na nossa caminhada. E agora o jugo do pecado. Aqui mais um exemplo citado aqui em João, capítulo 5, versículo 14. Bem conhecido também, né? Que é daquele paralítico, né? Lá daquele tanque de Betesda, né? Que a Bíblia relata aqui que há 38 anos esse homem sofria então dessa paralisia, né? E ele estava ali ao redor daquele tanque, né? Como de costume, quando a Bíblia fala que quando descia ali o anjo movia aquela água, e o primeiro que entrasse naquele tanque, né, era curado, sarado da sua enfermidade. E ali se juntaram, né, várias pessoas com várias doenças. E aí a Bíblia relata a respeito deste homem que era paralítico. E diz aqui no versículo 14, capítulo 5, versículo 14, diz assim: depois Jesus encontrou, né? Deixa eu ler o versículo 8 primeiro, irmãos, para a gente entender o 14, senão vai ficar meio vago aqui. 5:8 diz assim: Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Amém? Então quando Jesus ordena ele levantar e andar, ele foi e andou. E aí mais tarde então, diz no 14:
Depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são. Aqui entra a nossa mensagem de novo. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Então, qual que era o jugo que estava sobre aquele homem que impedia ele de andar, de prosseguir, de avançar? Era o jugo do pecado, né? Então, nós temos de fato que cuidar com o pecado. O pecado, ele vai nos atrapalhar na nossa caminhada com o Senhor Jesus. O pecado, de fato, ele vai nos impedir, né, de realizar a obra de Deus. Qual que é a obra de Deus para mim e para você? Que possamos então fazer a obra de Deus, pregando o Evangelho, né? Levando as boas novas. Mas se nós deixarmos que o pecado venha ser o jugo sobre os nossos ombros, ele vai nos atrapalhar. Como nós lemos aqui, né, o exemplo daquela mulher adúltera, né, que ela tinha esse jugo do pecado, e agora nesse exemplo aqui do paralítico de Betesda, né? A Bíblia diz que há 38 anos ele sofria, né, dessa paralisia. Por quê? Porque era um jugo do pecado sobre a vida dele. Amém, irmãos? Estão entendendo? Em nome de Jesus? Ou está meio complicado? Então nós temos que cuidar, né, com as pequenas coisas, que de fato é esse embaraço em nossa vida, e também temos que cuidar com o pecado, né, que vai de fato nos atrapalhar na caminhada cristã. Lá em Isaías capítulo 10, o versículo é o 27. Acha aí. Isaías capítulo 10, versículo 27. Amém? Vamos ler? E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção, né? Que dia que é esse, né? Qual será esse dia? Pegando aqui os dois exemplos, né? Tanto da mulher adúltera, quanto daquele homem paralítico lá de Betesda, né? Esse dia foi quando eles tiveram um encontro com Jesus, né? E quando eles tiveram de fato esse encontro com Jesus, que é a palavra de Deus, então se cumpriu na vida deles isso. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, né? Quando eles encontraram com Jesus, então essa carga foi tirada do ombro deles. E o que diz mais? E o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção, né? O jugo será despedaçado por causa da unção. Qual será esse jugo, né? O jugo que será despedaçado? Para finalizar, lá em Mateus, agora nós vamos ver, então, aprendemos já dois jugos que nós precisamos tirar da nossa vida, né? Tirar dos nossos ombros. Agora eu quero aprender, a Bíblia ela relata a respeito de um jugo que nós precisamos tomar, que nós precisamos pegar. Qual que é esse jugo? Mateus 11, capítulo 11 de Mateus, no versículo 28. O jugo de Jesus, né, diz. Então nós temos que ter cuidado para, então, tirar da nossa vida, lançar fora esses dois jugos, que são o jugo do embaraço e o jugo do pecado. Mas a Bíblia relata que nós precisamos de um jugo, e esse jugo está aqui, Mateus 11, 28, para a gente finalizar. Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem está falando isso? O Senhor Jesus, né? E ele diz mais: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, irmãos? Então esse é o jugo que de fato nós temos que tomar sobre os nossos ombros, né? O jugo do Senhor Jesus. Assim como aquela mulher adúltera, quando ela se encontrou com o Senhor Jesus, foi lançado fora aquele jugo que estava sobre a vida dela, né? O jugo do pecado. Também aquele paralítico, né? Lá de Betesda, também foi tirado aquele jugo do pecado que estava sobre a vida dele. Então, ao encontrar com Jesus, ao encontrar com a palavra, ao obedecer, né, a palavra de Deus,
nós vamos então, de fato, ser livres desse jugo do pecado, desse jugo que nos atrapalha, que nos impede a caminhar a nossa caminhada cristã. E tomando o jugo do Senhor Jesus, ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E diz mais: e encontrarei descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o meu jugo, diz o Senhor Jesus, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa é a mensagem, que Deus colocou no meu coração para mim compartilhar com os irmãos nesta noite. Que venhamos viver, que venhamos praticar, que venhamos de fato, vigiar, estarmos atentos em relação a esses dois jugos que nós aprendemos. O jugo do embaraço, que é aquilo que vai nos embaraçar na nossa caminhada. São coisas que muitas das vezes a gente não dá tanta importância, mas vai nos atrapalhar, com certeza. Eu sei que, como eu já falei, eu sei que o Espírito Santo já trabalhou no seu coração, já te fez lembrar aí, o que de fato você ainda está deslizando na sua caminhada com Deus e que você precisa tirar fora, arrancar, deixar para trás, eliminar esse embaraço, E também o pecado que a Bíblia fala, que nós aprendemos lá em Hebreus, que está tão perto, Portanto, nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que nos está proposta, É o nosso alvo. Qual que é o nosso alvo? Realizar a obra de Deus, fazer a vontade do Pai. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você da internet, compartilhe aí, Se você puder, compartilhe com mais pessoas, para que essas pessoas também possam ser abençoadas e seja abençoado em nome de Jesus.